É uma grande alegria reunir-me mais uma vez com vocês nesse dia do Senhor, nesse dia que o Senhor preparou para que nele nos regozijássemos e nos alegrássemos, posto que é o dia do Senhor e ele é lembrado, engrandecido, exaltado nesse sabá dos cristãos, nesse dia consagrado, para que nós todos estejamos na presença de Deus, diante de Deus, adorando, engrandecendo e exaltando o seu bendito nome. Bastante empolgado para poder me reunir com vocês, estar junto com vocês e juntos buscarmos a presença de Deus. É certo que isto aqui não é um programa de televisão, não é um programa com cenários muito bem arrumados. Isso aqui você está vendo uma parte da sala da minha casa. Então, você está entrando na minha intimidade através desse vídeo e eu entrando também na sua intimidade aí na sua casa, no seu lar, para dividirmos juntos a palavra de Deus. Eu quero dizer da alegria pessoal de podermos juntar corações, uma vez que não dá ainda para nós nos juntarmos fisicamente, estarmos todos ligados e unidos num mesmo local, num mesmo lugar, adorando a Deus, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, nesse culto de louvor ao Senhor. Nesse momento, nossa adoração, ela fica por conta da reverência com que nós nos posicionamos diante da palavra, fica por conta da maneira como nós reagimos ao ensino da palavra de Deus. Tudo isso é culto, tudo isso é um ato de louvor e adoração ao Todo-Poderoso, aquele que vive para sempre. Hoje, falando das primeiras visões que aparecem no livro do Apocalipse, que apontam para um quadro glorioso da doutrina cristã, que é a soberania de Deus. Nós vamos andar um pouquinho, nós vamos abrir a Bíblia. Eu já havia pedido que todos passem sua Bíblia aberta aí no capítulo 4 do livro do Apocalipse, no início aqui da abertura do chat, não é? Quando eu abri o chat, deixei tudo aberto, só aguardando vocês chegarem. A ideia é que vocês já chegassem e abrissem a Bíblia e eu já, digamos assim, invadisse, não é? O seu território, já pregando a palavra de Deus, já anunciando a visão panorâmica do livro do Apocalipse, para que nós compreendamos e entendamos definitivamente que o livro do Apocalipse é só um relato mais minucioso do sermão profético que Jesus iniciou lá em Mateus 24 e que continuou no livro do Apocalipse, dando agora mais informações a respeito dos sinais da sua vinda, a respeito dos sinais da sua volta. Eu vejo e presto muito atenção no mundo ao meu redor, eu presto atenção nas movimentações espirituais no entorno da igreja, no entorno também de alguns elementos que aparecem no livro do Apocalipse, como o exercício do juízo de Deus, da justiça de Deus no mundo. E todas as vezes que eu observo um sinal um pouco mais, digamos assim, mais carregado, eu costumo lembrar a igreja da volta de Jesus. Eu costumo lembrar os irmãos e as pessoas que estão ao meu redor da volta de Cristo. Todo movimento que move sociedades, todo movimento que tem um tom global, todo movimento que tem um tom não somente nacional, mas um tom que engloba os países do planeta, todos os demais países do planeta, são movimentos que me chamam a atenção e que me tocam muito escatologicamente. E o que me traz um pouco de tristeza
é saber que esse livro é um livro tão cheio de informações e um livro tão desconhecido por conta da gente achar que o livro do Apocalipse é um livro, digamos assim, só para pessoas especializadas ou pessoas muito estudiosas, que desembrulha estas profecias ou desembrulha estas visões apocalípticas para que a gente compreenda. Absolutamente não. Não há nenhuma dificuldade de se entender o livro do Apocalipse desde que se tenha o desejo de conhecê-lo. O livro mesmo diz que bem-aventurado é aquele que lê a palavra da profecia. Não necessita entender tudo, porque há coisas que Deus, obviamente, conservou sobre chaves misteriosas, coisas que estão exclusivamente dentro da sua economia, como, por exemplo, o dia, a hora, o momento exato da volta de seu filho Jesus. Ninguém sabe, eu não sei, nenhum pastor sabe. Qualquer um que tente marcar a data da volta de Jesus está fazendo um trabalho em cima de hipóteses e, com certeza, vai quebrar a cara, porque se fosse predizível a volta de Jesus, se ela fosse um fato previsível, com certeza nós já teríamos uma resposta pronta para essa pergunta: quando Jesus voltará? Mas não é um fato previsível. Jesus falou em termos de sinais, falou para que a gente fique alerta. Ele disse que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, quando ninguém estiver, na verdade, esperando. Portanto, se fosse uma data previsível, uma porção de pessoas estariam à espera. O que ele nos disse é para que nós não sejamos nécios como aquelas virgens que foram pegas de surpresa com a chegada do noivo e elas estavam com as lâmpadas vazias, não é? Sem o devido abastecimento do azeite para alimentar acesa sua candeia, porque o noivo pode vir à noite, e essa é a ideia da parábola, e de repente você não conseguiria atinar com a sua volta. Essa foi uma parábola dita por Jesus para despertar o nosso coração, para despertar a nossa compreensão e expectativa quanto ao seu retorno. Eu disse na semana passada, e volto a dizer, todas as vezes que esses fenômenos globais acontecem, hecatombes que tomam determinadas lugares no globo terrestre. Isso também me chama atenção, porque Jesus também faz-nos atentar para o fato de que a criação também demonstraria sinais da sua volta. Assim sendo, para mim, e eu tenho no fundo do meu coração um enorme temor em me dirigir a você, para mim, o que está acontecendo com toda essa pandemia tem, com certeza, sinais evidentes de que Jesus está acenando para nós. E, com certeza, esses sinais, esse aceno, e eu falei isso na semana passada, é um aceno feito à igreja, é um aceno feito ao seu povo, é um aceno feito às famílias, é um aceno feito a marido e mulher, é um aceno feito a crianças, a adolescentes, a jovens, a adultos e a idosos, que nesse momento tem sido o grupo não somente mais exposto a essa pandemia, a um final trágico, mas também um grupo que merecia ser digamos assim, que as famílias fossem despertadas para os seus idosos a fim de poder oferecer a eles um lugar no sentido da sua relevância dentro da família. Geralmente o idoso é irrelevante, a gente olha para o idoso como se ele não tivesse mais nada para dizer ou acrescentar. E essa pandemia está fazendo a gente se voltar para dois elementos fundamentais do ponto de vista social e outros elementos do ponto de vista espiritual. Hoje de manhã falei em Jonas capítulo 1, mostrando mais ou menos aos irmãos que nada é por acaso,
que o juízo começará pela casa de Deus, que a igreja está sendo mexida, Deus está mexendo com circunstâncias não somente doutrinárias, mas também do ponto de vista organizacional da igreja. Deus está despertando pessoas, crentes mais piedosos conseguem entender aquilo que está acontecendo hoje dentro da igreja, Deus nos fechando no entorno apenas de sua palavra. Nós não temos nenhum projetor, não há imagens sendo projetadas diante dos seus olhos, não existe um jogo de luz para dar a você a sensação de entretenimento religioso, não existe uma equipe aqui cantando e dançando para que você tenha a sensação de que você está num teatro. Não, absolutamente não. Toda a gente agora, ou pelo menos uma boa parte de igrejas sérias, estão reunidas no entorno da palavra e estão reunidas num ato de adoração a Deus por sua santa palavra. E eu louvo a Deus por ela, porque por ela eu consigo entender muita coisa que normalmente não entenderia se não tivesse uma boa dose de conhecimento bíblico na minha vida. Eu gostaria de chamar a sua atenção para as primeiras visões do livro do Apocalipse, para que você entenda. O livro você só vai perceber e entender se você perceber essas primeiras visões. São 3 visões importantes que aparecem aqui. A primeira, a visão do Cristo glorificado. A segunda é a visão desse mesmo Cristo andando entre os candeeiros de ouro. E a terceira visão é a visão do trono de Deus. São 3 visões que apontam para uma verdade que nós, neste momento, devemos nos aferrar a ela e ancorar todas as nossas esperanças nessa verdade. E que verdade é essa? E que aparece. Essa não é simplesmente uma verdade solta, não é algo que a gente vai dizer, não, isso só está no livro do Apocalipse. Não, isso está espalhado por toda a Bíblia, que é a revelação da soberania de Deus. A doutrina que aponta para o fato de que Deus é Senhor da história, que nada o surpreende, que toda a história está caminhando segundo a vontade de Deus e ela alcançará um cumprimento final também segundo a vontade de Deus. Então, para você que talvez possa imaginar que nós temos, ou que Deus tem tudo mais ou menos fora de controle, você está redondamente enganado. Aí vem a pergunta, bem, se Deus tem tudo sob controle, por que ele não atua, afinal, no meio dessa sociedade e tira essa pandemia que tem afligido tantas pessoas? Porque que o Deus amoroso, o Deus que salva, o Deus misericordioso também é fogo consumidor, e a ira de Deus se manifestou gloriosa dos céus, e é sempre assim, todas as vezes que nós vemos episódios nessa natureza, é o contato com a ira de Deus, porque não há como você ter qualquer relação com Deus e escolher, na verdade, quais são as áreas dos seus atributos com os quais você se relacionará. Não, nós precisamos ter o nosso coração realmente despertado para o fato de que o Deus que ama é o Deus que julga, de que o Deus que ama é o Deus que corrige, porque afinal ele se mostra, ele se revela, ele escolheu se revelar nas páginas do Novo Testamento como Pai, e o Pai que ama seu filho o disciplina. Nós estamos todos, nós servos de Deus, cristãos atentos, nós estamos sob a disciplina do Senhor. A respeito disso, eu falei nessa manhã. Recupere o áudio, o vídeo da mensagem dessa manhã e você vai entender, lá em Jonas capítulo 1, a questão dessa pandemia do ponto de vista da disciplina da igreja. Por que a disciplina da igreja? Porque a igreja é a única que precisa ser despertada para os sinais da volta de Jesus. E por que a igreja, pastor? Porque na verdade, a igreja que está, digamos assim, é a igreja que está interessada na volta de Jesus.
o seu vizinho que tem aí uma vida conforme a vontade dele, que adora vários deuses, que tem uma fé democrática, ou tem essa fé de, vamos dizer, de concordância plural com o universo. Crê num Deus, eu também creio, eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém. Esse tipo de crença, esse tipo de postura, que não tem nenhum interesse com a volta de Jesus, com o estabelecimento final e eterno do seu reino. Eu tenho. Então, Jesus voltará para quem? Jesus voltará para a igreja. É a igreja que Jesus tem como seu grande alvo. E ela vem, logo no primeiro capítulo do Apocalipse, o livro é dedicado à igreja. Se você observar os versículos de 4 a 8, é uma dedicação do livro à igreja. Então, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Isso demonstra que Deus tem um olhar para igrejas locais, igrejas estabelecidas. Nós precisamos, sim, nos preocupar em termos uma igreja de acordo com a vontade de Deus. Algumas pessoas ficam ofendidas comigo, achando que eu quero ter a igreja mais santa. Não é isso. Isso não depende de mim. Isso depende muito da ação do Espírito Santo na vida das pessoas e depende das pessoas responderem ativamente a esse mover do Espírito. O que eu faço é pregar a palavra de Deus como ela é. Eu não acho que a minha igreja é melhor do que a igreja A, B ou C. Eu tenho uma responsabilidade local, assim como a carta foi endereçada a igrejas locais. Então, cabe a pastores despertarem seus rebanhos quanto às verdades contidas nesse livro, uma vez que Jesus voltará para a igreja. E o que diz a Bíblia? Sem a santificação, ninguém verá a face do Senhor. Então, eu não quero ser culpado nos últimos dias por não ter falado, por não ter advertido, por não ter feito certas colocações que eu acho que o pastor precisa fazer. O pastor precisa ver a ameaça do lobo, o pastor precisa ver a ameaça dos falsos profetas nos movimentos religiosos e para cristãos que existe para aí falando ao lado né? Ao lado de movimentos cristãos que aparecem aí no âmbito da sociedade. Eu acredito que isso está debaixo da responsabilidade de cada pastor, de cada igreja local. Portanto, a carta é endereçada a igrejas. Igrejas são o foco da carta apocalíptica e você que está aí do outro lado precisa entender isso, você precisa compreender isso. Jesus voltará para a igreja, ele não voltará para os governantes, ele não voltará para as grandes autoridades, inclusive, vão merecer um juízo divino, ele voltará para a igreja é importante, a igreja é o alvo. Muito bem. Primeiro, a visão que aparece no livro do Apocalipse foi a que nós estudamos na semana passada e vai do verso 9 ao verso 20. Portanto, o que essa igreja que aguarda por Jesus deve compreender? Ela deve compreender que ela não vai tratar na eternidade com Jesus de Nazaré. Ela não vai tratar com aquela figura cândida, com aquela figura mansa, com aquela figura indefesa que aparece na Bíblia Sagrada, aquela figura do cordeiro. Não, agora não. Agora, daqui para frente, vai ser um enfrentamento com outra figura, com a figura de um juiz. Ele está vestido de vestes talares e tem, na verdade, uma aparência aterrorizadora. Portanto, a ideia é que todas as igrejas olhassem para esse evento final com temor e tremor no coração, porque o Cristo com a qual elas vão se encontrar, e aí cabe também uma correção. Essas imagens que aparecem em revistas de escola bíblica dominical, essas imagens que pintam um Jesus tão bonito, não é, que aparece de repente entre as nuvens e os anjos, essas imagens precisam ser, ou elas são refeitas, ou elas serão questionadas, porque não é essa a imagem que a Bíblia descreve. Então, João apresenta para a gente
que todas as igrejas representadas nessas 7 igrejas da Ásia haverão de tratar no último dia, no último evento histórico, com o Cristo que tem os olhos como chamas de fogo, então tem 2 chamas de fogo ardendo nas suas órbitas oculares. Veja se essa não é uma figura aterrorizadora. Então, a coisa é tão aterrorizadora que você vai ver mais na frente, quando os selos do livro forem tirados, e resta um único selo a ser tirado, e quem será digno de desatar, então, os selos do livro? E João, não é? João ouve uma voz que diz: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de abrir o livro. Portanto, a figura com a qual você vai tratar no último evento, e a Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará, até aqueles que o transpassaram. Portanto, fique tranquilo, a sua hora vai chegar. E você vai encarar Jesus. E eu também vou encarar Jesus. Mas é uma figura aterrorizadora, como eu vinha dizendo e descrevendo, os olhos como chamas de fogo, o rosto brilhando mais do que o sol ao meio-dia, a cabeleira de alva-lã, para mostrar que eles estão diante de um magistrado, da figura do juiz de toda a terra, e que agora chegará o acerto de contas. O acerto de contas. Ele está vestido com vestes talares, com as vestes de um magistrado, tem um cinturão à altura do lombo, e quando a gente vai fazer uma busca desse cinturão, é a verdade, ele está cingido da verdade, portanto, não existe nenhuma verdade oculta para Jesus, ele está cingido de toda a verdade, aplicará o conhecimento que tem de toda a verdade. Nós não temos conhecimento de toda a verdade. Eu costumo dizer que a verdade paira acima do que a gente acha e do que os outros demonstram. A verdade paira acima do que nós imaginamos. Então, disse ainda hoje que o mundo político é um mundo de mentiras, que esse mundo vai ser julgado por Deus, o mundo da economia é um mundo mentiroso, o capital que eles falam de bilhões e trilhões não existe em papel moeda, é inexistente, isso é só página de computador e conversa fiada, isso não existe, tudo isso Deus vai mostrar para a gente que não existe. Então, isso tudo que se fala nesse cenário, no cenário social, no cenário comercial, no cenário da vida econômica humana sobre a Terra, tudo isso é uma grande mentira, porque se os políticos falassem verdade, eles não seriam eleitos. Se eles deixassem a gente ver o que acontece por trás da cortina do palco de Brasília, nenhum de nós elegeríamos político algum, porque existe uma aura mentirosa sobre cada um deles. Ninguém fala a verdade por completo. A verdade é dita em meias verdades. Portanto, nenhum partido, nenhuma figura, nenhuma sigla, nenhum nome será um nome representante da verdade. O único que encarnou a verdade foi Jesus Cristo, e vai chegar a hora que ele reinará eternamente. Aliás, ele nos ensinou e nos incitou a orarmos para que essa hora chegasse, quando lá na oração conhecida como oração do Pai Nosso, apresentada no Evangelho como oração dominical, ele disse: venha o teu reino. Orem assim, que venha o teu reino, o reino de Cristo, o reino de Jesus, o reino do Messias, que ele seja estabelecido, esse reino de eterna paz, esse reino de perfeita justiça. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, pois esse reino virá. Esse reino será estabelecido na volta de Jesus. Nós já temos, na verdade, atmosferas. Nós temos realidades presentes desse reino na Terra, com certeza. Nós vemos sinais da chegada do reino expressos nas mais diferentes comunidades
as quais chamamos de igreja na terra. Nós vemos gente buscando a Deus de todo o coração, isso é um sinal do reino. Nós vemos os espíritos malignos se submetendo ao nome de Jesus, isso é um sinal da chegada do reino. Nós sentimos, sabemos que Jesus está entre nós, porque diz que ele anda entre os candeeiros de ouro, é a segunda visão que vai aparecer aqui no livro do Apocalipse, é a segunda visão, ele andando no meio das igrejas locais. Talvez nós pudéssemos entender melhor, se compreendêssemos essa visão, o significado do culto público, do ajuntamento solene, é Jesus tabernaculando conosco, é Jesus andando entre os candeeiros de ouro, entre as igrejas locais. Jesus conhece a sua igreja, Jesus conhece a minha igreja, Jesus conhece o lado verdadeiro de cada um de nós, por isso ele vai exercer um juízo plenamente justo. É um juízo plenamente justo, e se você quiser conhecer as bases do julgamento de Deus, você leia o capítulo 2 de Romanos, da carta aos Romanos, onde você vai conhecer a base onde Deus se baseará para exercer juízo sobre todas as nações e sobre toda a humanidade. Isso, a mim, como servo de Deus e como pastor e pregador do Evangelho, a mim isso muito me importa. Sabe por quê? Porque eu não quero fazer uma jornada ao longo de toda a minha vida e chegar no fim e não receber o prêmio dessa jornada, a coroa da vida. Por isso, eu preciso fazer essa jornada como Deus me adverte aqui no Apocalipse. Ele me adverte que eu devo fazer essa jornada com fidelidade. Eu devo considerar e ser fiel ao Evangelho. Eu devo considerar conhecer a palavra de Deus. Então, se você perceber, estas duas primeiras visões do Apocalipse é a visão de Cristo como juiz, e depois de Cristo como Senhor da igreja. É Jesus se revelando como juiz e o Senhor da igreja. Uma outra faceta de Jesus, que é ele como o rei, o soberano, o eterno, aquele que soberanamente governa sobre o tempo e a história. Essa doutrina, conhecida como a doutrina da soberania de Deus, é uma doutrina que se repete desde o Velho Testamento e vem se repetindo, se repetindo. Ela aparece no livro dos Salmos, ela aparece nos livros proféticos, ela aparece nos evangelhos, ela aparece agora na literatura apocalíptica. Por quê? E para quê? Para que você entenda que é o Senhor da igreja que governa o universo e vai exercer juízo sobre as nações. Olha, é o Senhor da igreja, aquele diante de quem a gente canta, diante de quem a gente vive, diante de quem a gente normalmente a vida cristã acontece, se desenrola. Pois é, o livro do Apocalipse é para nos advertir que ele vê todas as coisas, ele julgará todas as coisas e tratará conosco individualmente nos últimos dias. Muitos de nós encontram nessas palavras um certo desconforto, e que não poderia ser diferente. As palavras são desconfortáveis. Lógico que são desconfortáveis. Quando o livro vai ser aberto mais à frente, e há essa narrativa da abertura do livro, quando o livro vai ser aberto mais um pouquinho à frente, João cai como morto à sua presença. A visão é terrível. Nós não vamos nos encontrar com Jesus das histórias em quadrinhos. Nós não vamos nos encontrar com essa figura que mais se parece um ator de cinema, um ator de Hollywood. Não, nós não vamos nos encontrar com ele. É com uma figura que nós nem podemos imaginar o quanto de terror e o quanto do peso de autoridade que essa figura impõe. Logo no início do livro do Apocalipse, é essa a mensagem que o Senhor dá às igrejas. Vocês vão se encontrar com o Senhor da igreja e vão ter que dar conta do que vocês fizeram com a igreja dele.
isso, Tiago diz lá no capítulo 3 que não sejam muitos os mestres, porque estes Deus requererá deles de uma forma mais severa, mais enérgica. Eu não faço ideia de qual energia que ele lidará comigo, dos ensinos que eu passo, das pregações que eu faço, das vezes que subo ao púlpito e abro a Bíblia. Não é possível que nós não tenhamos temor ao ler as Escrituras. Esse livro não está aqui aberto só para mim. Esse livro está aberto para todo pregador. Esse livro está aberto a todo pastor que dará conta da sua doutrina, dará conta daquilo que vendeu, daquilo que ensinou, da atmosfera que criou. Ele dará conta de cada detalhe doutrinário que passou pelos seus lábios. Por isso, eu sou tão criterioso. Mas quero dizer que não acredito que a ICNV Vila seja mais santa do que qualquer uma outra igreja. Não, eu requero da minha igreja a santidade devida para aqueles que têm a esperança de ver Deus um dia. Eu requero. Mas eu não quero me enganar e nem enganar as pessoas de que lá todo mundo lá goza assim de uma santidade plena, que todo mundo anda lá flutuando, não anda nem andando sobre duas pernas, que andam flutuando como se fossem anjos. E não é verdade. Nós sabemos que não é verdade, mas a preparação para esse glorioso dia, sim, isso eu faço. O capítulo 2, você vai encontrar Jesus tratando com cada uma dessas igrejas locais. Capítulo 2 e capítulo 3. São as famosas cartas às 7 igrejas, que eu não vou fazer exposição delas aqui. Eu não vou falar quais são os pontos positivos e negativos de cada igreja. O que eu preciso, numa leitura panorâmica, é perceber que toda igreja tem pontos positivos e pontos negativos. Toda igreja. Mas alguns pontos negativos sobressaem sobre os positivos e fazem essas igrejas morrerem. Isso é um fato. E por que fazem essas igrejas morrerem? Porque todas essas igrejas do Apocalipse que receberam a dedicatória da carta apocalíptica, da carta revelatória, todas elas morreram. Não existe mais vestígios, sinais, só existem ruínas e uma história para contar. O que isso também deve nos trazer? Nós que olhamos em retrospectiva o tempo, isso deve nos fazer pensar de que Deus, na verdade, tem um compromisso no estabelecimento do seu reino. Ele não tem um compromisso com igrejas locais. Ele não tem um compromisso com a igreja A, a igreja B, a igreja C, a denominação A, B ou C. Ele não tem compromisso nenhum. Essas igrejas foram advertidas, infringiram as advertências, pecaram contra Deus e desapareceram. Então, o tempo também vamos dizer, é um executor do juízo de Deus. Muitas coisas desaparecem com o tempo. E elas desaparecem exatamente como sinal do juízo divino. O tempo é a melhor coisa para julgar, por exemplo, músicas, poesias, ensinamentos, orientações, teologias. A melhor coisa é o tempo. O tempo dirá. E o que aconteceu em 2000 anos com estas 7 igrejas? Morreram todas. E no lugar delas, pastor, no lugar delas vieram muçulmanos e estabeleceram suas mesquitas nessas regiões. A crença, a fé que hoje opera nessas igrejas, por exemplo, a igreja de Éfeso, são doutrinas islâmicas, são os muçulmanos que estão presentes na região onde estavam essas 7 igrejas lá na Ásia. Elas morreram. E morreram sob que autoridade? A do diabo? Não, irmãos. Não é o diabo que mata as igrejas. Quem faz as igrejas desaparecerem é o Espírito Santo, ausentando-se da igreja. O diabo não precisa se mover. Porque se uma igreja desagrada a Deus no exercício da sua missão, se os crentes desagradam a Deus, ou uma comunidade desagrada a Deus no exercício da sua missão, é muito simples, basta Jesus se retirar. Basta Jesus parar de andar entre os candeeiros de ouro. Pronto, acabou a igreja. Desaparece a igreja.
Portanto, o tempo é, sim, um executor do juízo divino. Muita coisa desaparece com o tempo, só as coisas boas permanecem com o tempo. E a doutrina cristã vem permanecendo com o tempo. No meio daquelas 7 igrejas, havia uma igreja irrepreensível, que é a igreja de Filadélfia. E essa igreja precisa ser observada de perto, estudada de perto. Por que essa igreja, na verdade, pastor, ela não foi repreendida? Porque havia lá um pastor, havia lá um mensageiro, por isso a Bíblia o chama de anjo, ao anjo da igreja. Por que ao anjo da igreja? Porque a palavra anjo significa exatamente isso, um mensageiro. O pastor é o mensageiro mor da igreja. O pastor convida outras pessoas, outros presbíteros para subir ao púlpito, para pregar, mas ele é o presbítero mor da igreja. Ele é que preside a Sagrada Assembleia. E, portanto, as doutrinas que são expostas do púlpito da igreja são extremamente importantes, de responsabilidade direta do pastor. Direta do pastor. A verdade é que nós vemos no início 2 visões que mostram o Cristo juiz e o Cristo Senhor da igreja, e agora nós vamos entrar na terceira visão, desculpe-me, a terceira visão, que aponta para esse detalhe soberano do eterno Deus, Criador dos céus e da terra, revelado na pessoa de seu unigênito Filho Jesus. Está aqui no capítulo 4, que é a visão do trono de Deus. Essa visão a gente precisa entender perfeitamente, porque ela vai revelar detalhes sobre a nossa teologia de Deus, ela vai levantar detalhes sobre a questão da história, da gente confiar de que esse trono está ocupado, e ele não está ocupado pelo diabo. Presta bem atenção nisso. Esse trono não tem Satanás, não é o grande dragão que está sentado no trono. Esse trono tem um semelhante ao Filho do Homem assentado sobre ele. Quem está assentado sobre esse glorioso trono, você verá mais uma revelação de Jesus, que são 3 visões que nos mostram juntas que Deus é soberano, é Senhor absoluto e não há chance do diabo governar. Não tem chance dele governar. Ele não é senhor de nada. Ele só tem autoridade sobre áreas que o Senhor lhe deu essa autoridade. Portanto, o diabo não é onisciente, onipresente, onipotente. O diabo não tem todo o poder e toda a autoridade. Ele só faz o que Deus permite que ele faça. E ele se alimenta daquilo que nós oferecemos a ele se alimenta da nossa pecaminosidade. Se nós lhe satisfazemos a vontade, ele se apresenta e fica mais perto da gente. Mas qual é a atitude que o crente deve ter para com o diabo? Uma atitude de resistência. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que essa visão vai nos mostrar é que esse trono está ocupado e nada que acontece na história, sejam calamidades, sejam guerras, seja, meus irmãos, o exercício do juízo de muitos povos que vem através dos mais variados meios. Tudo isso é divino, tudo isso está na conta do Deus soberano. E eu não tenho a menor dificuldade de arrumar a ira de Deus no meu coração junto com o amor que Deus tem pela minha vida. Isso tudo está num pacote só. Não dá para você fracionar Deus ou escolher áreas das quais você se simpatiza mais. Não. Aqui o que nós precisamos é abraçar ao Senhor, buscá-lo enquanto se pode achar. É nós nos voltarmos para ele com fidelidade e lealdade e vivermos dentro do esquadro bíblico da melhor maneira que nós pudermos dentro desse esquadro bíblico. Por conta dessa minha
tentativa de despertar o povo de Deus a uma vida de santidade, eu sou muito criticado. As pessoas acreditam que eu quero ser melhor do que eles. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu conheço, eu sei que sou de barro, eu sei de que matéria sou feito, eu sei que eu sou pó. Eu não quero ser melhor do que ninguém, não quero ter a maior nem a melhor igreja. Eu só quero ter igreja, eu só quero partir para a eternidade, encarar essa figura terrível e conseguir, em nome de Jesus, por sua misericórdia e graça, verdadeiramente, meus queridos irmãos, entrar no gozo eterno do Senhor. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. E se essa Bíblia diz que sem a santidade é impossível ver a Deus, então tudo que combate a santidade, tudo que tem uma marca da carnalidade humana, tudo que tem o fingerprint, lá, as digitais dos filhos de Adão, eu estou fora, ou eu estou tentando, na verdade, resistir a tudo isso. Por quê, pastor? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. O capítulo 4 diz o seguinte, vamos ler e vamos entender essa visão do trono de Deus. Essa terceira grande visão, logo no início do livro, talvez no prólogo do livro, essas visões estejam aparecendo na introdução do livro, para a gente entender que daqui para frente ele vai falar na força do soberano. Meus irmãos, se isso não te faz tremer, deveria. Quem falará é o soberano de toda a terra, é o juiz da história, é o juiz que no fim vai julgar a mim e a você. Então, tenha atenção para as palavras e perceba o que está relacionado com essa visão daqui para frente. Eu vou tentar traduzir isso em linguagem muito simples e se você depois tiver alguma dúvida, você me pergunte numa mensagem privada. Diz o texto. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O que deve acontecer depois destas coisas. O livro do Apocalipse, na verdade, é uma narrativa dos sinais de Deus. E quem é que vai mostrar a João o que vai acontecer? O soberano, o Senhor da história. Olha, vai acontecer isso, isso, isso e isso, em diversos momentos da história, e você vai precisar estar alerta, porque esses acontecimentos repetíveis em diversos períodos da história acontecem exatamente para despertar a igreja em cada período histórico. Há 100 anos atrás acontecia, há 200 anos atrás acontecia, 300 anos atrás acontecia, 1000 anos atrás acontecia. E são sinais contínuos para chamar a atenção da igreja e olhar para frente para esse evento desconhecido e imprevisível que será a volta de Jesus. Nós sabemos da materialidade desse evento, nós sabemos que esse evento acontecerá, mas quem tem toda a orientação, quem sabe de tudo, está sentado no trono. É ele, o soberano, que mostra o que deve acontecer depois destes dias. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E não sou eu, e nem é você. Pastor, o que vai acontecer com o Brasil? Perguntando a mim, eu não sei. Pastor, o que vai acontecer com a política e os governantes dos povos? Serão julgados. Independentemente das siglas nas quais se elegeram. Independentemente da sua visão ideológica social, independentemente da sua compreensão de como funcionava a economia do globo. Serão julgados os reis de toda a terra. Nós vamos chegar lá neles. A batata deles está assando. A gente vai ver o que aquele que está sentado no trono diz sobre os soberanos da terra.
E esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Bem, a palavra semelhante é porque ele não conseguiu descrever aquele que está sentado no trono de forma literal. Por isso, ele assemelhou a. Então, o que você vai ver na linguagem figurativa de João, e ele vai fazer uso abundante desse recurso figurativo, porque não dá para fazer uma descrição da santidade, da glória e da grandeza do Rei dos Reis. Não dá. Então, ele vai usar muito a palavra semelhante para nos fazer entender o que está, na verdade, revelado naquela semelhança. Quando ele diz que ele é semelhante à pedra do jaspe e do sardônio, ele olhou para o trono e viu uma figura brilhante. Ele viu a luz do mundo. E como é que ele descreve a luz do mundo? Ele descreve a luz do mundo dizendo que ela é semelhante ao jaspe e ao sardônio. Mas o que ele quis dizer mesmo é que aquela figura que está sentada no trono do universo, ela brilha. E brilha muito. Ela brilha muito. Esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. A esmeralda, nós todos sabemos que é uma pedra de cor verde. Mas ele diz que ao redor do trono tem um arco-íris. Quando que na Bíblia nós vamos recuperar esse símbolo na Bíblia Sagrada? Quando que na Bíblia Sagrada você vê um arco-íris? Depois que Deus faz a sua aliança, o seu pacto com Noé, de não mais destruir o mundo através de águas de dilúvio. Portanto, nunca mais Deus derramará um temporal de modo que venha cobrir todos os moradores da terra. Nunca mais. Nós vamos ver muitos temporais, cidades alagadas, São Paulo, Rio de Janeiro, por outras razões. Mas nós vamos ver muitos temporais depois dessa pregação. Mas não tem nada a ver com o dilúvio. Por quê? Porque naquele dia Deus fez uma aliança de que nunca mais faria isso com a raça humana. Essa humanidade, vamos dizer que essa geração pós-diluviana está entesourada para o fogo. E eu não vou adiantar isso, porque senão eu ia dar um spoiler da primeira carta de Pedro, que começa amanhã. Não perca, às 8h da noite, a exposição da primeira carta de Pedro. Você vai descobrir isso. Você vai descobrir como será o fim de tudo isso, como tudo isso vai acontecer, como é que toda essa orientação, essa declaração de Pedro vai tomar lugar na história. Então, o que esse arco-íris está fazendo aqui ao redor do trono? O arco-íris foi o símbolo do pacto. É para nos lembrar que o Deus com o qual nós nos relacionamos, que esse Rei dos Reis, ele é um Deus que se move através de pactos. E aqui nós temos dois: o antigo e o novo pacto, aqui na Bíblia Sagrada. Portanto, se eu fosse você, e se você não está tão despertado para com a sua vida espiritual e imagina que ser crente é esse oba-oba do mundo gospel, dessa locomotiva gospel, que é só vitória e só festa, então você está muitíssimo enganado, porque o Deus a quem servimos e que ocupa o seu lugar no trono do universo, ele se move e trata com a criatura humana através dos seus pactos, das suas alianças. E o que Jesus veio fazer? Ele veio sacramentar e deixar expresso, não num arco-íris, mas no pão e no vinho, o eterno pacto feito com a raça humana. Logo, nós, povo de Deus, igrejas de Jesus Cristo,
igrejas locais, igrejas históricas, nós nos relacionamos com Deus como o noivo se relaciona com a noiva, através de um pacto. A nossa relação com Deus é uma relação pactual, muito semelhante à do matrimônio. E é por essa razão que você vai encontrar aqui no livro do Apocalipse a visão das núpcias eternas, das núpcias, das bodas do Cordeiro. Já ouviu falar, né? Pelo menos eu acho que você já ouviu falar essa expressão. O que significa, o que é as bodas do Cordeiro? É o casamento agora eterno entre Jesus e seu povo. Nós estamos sobre um pacto, mas que ainda funciona com promessas maiores e melhores do que as dos pactos anteriores, mas ainda são promessas, elas ainda não foram materializadas diante dos nossos olhos. Eu ainda não vi o crucificado, ressurreto, glorificado, que se manifestará às nações da terra como supremo juiz. Os meus olhos ainda não viram ainda não tiveram a alegria ou o pavor de ver essa figura aterrorizante, que é a figura do Cristo glorificado. E o pacto, o sinal da aliança está lá para mostrar para a gente que tudo quanto Deus pede de nós está dentro do pacto. Nos pede nada que esteja fora do pacto, e por isso eu sou tão criterioso dentro da igreja em não me mover 1 milímetro para a direita ou para a esquerda, a favor ou contra absolutamente nada que não esteja rigorosamente descrito nas Escrituras Sagradas, porque ao redor do trono há um arco-íris para lembrar que ele é o Deus dos pactos. Devo lembrar aos irmãos que Deus é muito digno de confiança e de crédito. Por quê? Porque ele não é homem para que nem filho do homem para que arrependa. Quando ele diz que alguma coisa é errado, acredite, é errado. Não é uma má vontade do pastor. Quando eu subo no púlpito e falo contra o adultério, é porque ele disse que é errado. Quando eu defendo que todos os relacionamentos entre homem e mulher que não tenham sido endossados pelo matrimônio é um erro, é porque o pacto diz que é um erro. Quando eu falo que roubar é um erro, é porque o pacto diz que é um erro. Quando eu falo que Deus odeia o divórcio, ele tem uma ojeriza a esse rompimento de pacto, por quê? Porque dá uma ideia de má representatividade da relação entre ele e a igreja. É porque a Bíblia diz isso. Então, nós precisamos ter uma relação com Deus como a de servos e monarca. Como rei e os seus vassalos. Como servos de um senhor absoluto que reina absolutamente e cujo trono, para onde nós tanto ansiamos ir, e vamos quando nós ousadamente entramos em sua presença, levando em consideração o sangue de Jesus para fazer oração. A gente sente a atmosfera do trono, mas um dia isso acontecerá literalmente. O reino de Deus será estabelecido literalmente, visivelmente, tangivelmente. Depois de, na sua volta, ele restaurar tudo que existe e estabelecer novos céus e nova terra. Isso acontecerá. Então, essa sala do trono é descrita com alguns símbolos que chamam a nossa atenção e para os quais eu gostaria que você atentasse. Esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Ao redor, além do arco-íris, também há ao redor 24 tronos. E há assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem são estes anciãos? O que eles representam? Esses anciãos
na verdade, o somatório dos santos, dos salvos, nas duas alianças, nas duas grandes alianças, nos dois grandes pactos, dos que foram salvos antes de Cristo e dos que foram salvos depois de Cristo. Antes de Cristo haviam 12 tribos, 12 representantes do povo de Israel. Depois de Cristo, 12 apóstolos. Portanto, se você somar 12 mais 12, você vai encontrar o número 24, que é uma viva representação da totalidade do povo de Deus, salvo nas duas alianças. Então, deixa eu lhe dizer qual é o lugar onde você vai ficar na eternidade. Você vai ficar ao redor do trono. Meu Deus. Ai, deixa eu abrir o olho para não me emocionar. Você vai ficar ao redor do trono. Ao redor do trono. Perto dele. Eu ouvi um colega do ministério uma vez dizer que o que ele queria, na verdade, era ir para o céu, nem que ele ficasse atrás da porta. Não existe uma porta para ele ficar atrás. Ele vai ficar ao redor do trono. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. O que isso representa, pastor? Trovões, vozes, relâmpagos. Isso é um despertamento ao temor. Você se lembra como os discípulos reagiram quando viram Jesus andando sobre as águas naquela noite tempestuosa no mar da Galileia? Ventos, trovões, relâmpagos, e Jesus vem na direção deles andando sobre as águas, eles ficam desesperados de medo e gritam, é um fantasma. Então, o que os trovões, o que os relâmpagos, o que as grandes vozes querem dizer? Que ele é um Deus temível. Nós precisamos parar com essa ideia de um Deus adocicado, mais doce que o mel. Ele nos ama, mas a sua figura imponente no trono é temível. E se há alguma coisa que a igreja hoje precisa procurar restaurar, é o temor a Deus. Nós perdemos. Nós vamos fazer os nossos encontros, ninguém se pergunta se o que estão fazendo agrada a Deus. Toda pergunta é feita na direção se as pessoas estão gostando. Tanto que a gente, quando leva um amigo na igreja, na saída do culto, a gente pergunta assim, gostou? Quem deve manifestar se gostou ou não é essa figura que impõe-se sobre a igreja e que a igreja deveria olhar para ela, para essa figura, com muito temor. Perdemos o temor. A pessoa que manda você dar o trízimo perdeu o temor. Esses caras que ficam vendendo coisas no ambiente da igreja, perdeu o temor. Essa gente que acredita em objetos imantados, perdeu o temor. Essa gente que acredita nessa água benta evangélica, o copo com água em cima do rádio e da televisão, perdeu o temor. Me faz tremer quando eu penso que, como pastor, eu terei que dar contas ao Senhor. 24 anciãos diante do trono, mas não para aí. Trovões, vozes, relâmpagos e tochas de fogo
tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Não é que havia literalmente 7 espíritos ali, não. 7 é um número que aparece na numerologia bíblica como um número relacionado à perfeição, a um número perfeito, número 7. Isso é uma alusão ao Espírito Santo. É que a proximidade do trono, meus queridos irmãos, é uma proximidade santa. Vocês se lembram da experiência de Moisés com o Deus que estava manifesto na sarça ardente? Mas um fogo que não consumia. E quando ele foi se aproximando daquela visão terrível de um buchinho no mato que ardia, mas não se consumia, ele ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus para ele foi: tira as sandálias dos teus pés, porque onde você está é terra santa. Estamos adorando calçados, sem a sensibilidade da santidade divina. E ele mandou que Moisés tirasse o sapato dos pés para que ele pudesse sentir a santidade daquele território, daquele lugar. Nós não fazemos ideia do quão santo é aquele que invocamos, a quem entoamos nossos cânticos, a quem dedicamos nossas canções, nossa vida. O quão santo é ele. Essas 7 chamas de fogo ardendo diante do trono, é o Espírito Santo. Nem eu, nem você podemos nos aproximar sem a devida santidade exigida. E o único que pode nos revestir tanto da justiça quanto da santidade exigida para nos aproximar do trono chama-se Jesus. Ele é o único que pode justificar você do seu pecado, que pode perdoar você do seu pecado e purificá-lo de toda a sua injustiça. Chama-se Jesus Cristo. Ele pode fazer isso com você. E aí sim, pelo novo e vivo caminho, através do véu, consagrado na cruz do Calvário, nós podemos nos aproximar de Deus. Mas ainda com uma consciência de temor, ainda com uma consciência de santidade e de que esse Deus governa a história e tudo vai acontecer a partir dele. Você acha que Deus não pode, com uma única palavra, acabar com esse universo de vírus e bactérias? Pode. Mas por que não acaba, pastor? Ele só acabará depois de nós sorvermos até a última gota desse cálice. Ele só parará depois que todo o seu propósito for atingido. E depois, então, que todo o propósito for atingido, aí sim. Aí virá o fim. Adiante do trono, anda rápido para a gente terminar. Adiante do trono, um como que mar de vidro semelhante ao cristal. Um mar que reflete a perfeita imagem de quem ali está. Há um mar de vidro. Você será refletido nessa imagem. Eu também. Há um mar semelhante ao cristal, e no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Quem são eles? São 4 querubins que guardam o trono. 4 querubins que servem e adoram diante do trono. Isaías, se você quiser depois
uma recuperada para saber quem é, leia Isaías capítulo 6, que é uma visão do trono que acontece lá no Velho Testamento. Então, nós temos uma visão do trono aqui no Novo Testamento, no Novo Pacto, e temos uma visão do trono no Velho Pacto. Por quê? Porque o trono é importante para Deus em toda a história, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. É importante que Deus ressalte a sua soberania a todos. A todos. E ele tem a história sob o seu domínio e controle. Sobe para cá e te mostrarei as coisas que ainda vão acontecer. Foi a palavra e a convocação dele. Mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Foi a convocação dele a São João, na ilha de Patmos, naquele domingo. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. Então, vai dar aqui para a gente umas informações também figurativas sobre estes querubins. Ele é semelhante a leão. O segundo é semelhante a novilho. O terceiro tem rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. E a gente sabe por que 6 asas. Com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o corpo, e com as outras 2 voam. E essa cobertura dos querubins diante do trono da glória de Deus é que nem os anjos no céu suportam a santidade daquele que está sentado no trono. Como eu, um homem, um ser humano falho, cheio de defeito, posso me rir, fazer uso do exercício do serviço a esse glorioso Deus como algo para o meu inteiro agrado. Eu não sou pastor para o seu agrado. Eu não sou pastor para o agrado de ninguém. Eu sou pastor para o agrado daquele que me comissionou e me vocacionou antes da fundação do mundo. E sabendo ele que ele vai requerer de mim, que ensino a sua palavra de modo mais severo, eu tenho que ter cuidado com cada frase e com cada vírgula. Os 4 seres viventes, versículo 8, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu sei que a minha voz é afugenta. Eu não sou um bom cantor. De todos os dons e talentos que Deus tem compartilhado com os filhos de Adão, esse talvez seja o único que eu lamente não ter. O dom para cantar, para louvar a Deus, para traduzir em música o que eu sinto no meu coração.
Mas é esse o cântico que os querubins oferecem àquele que está sentado no trono. Quando esses seres, preste bem atenção nesse texto, a gente está terminando agora para falar dessa visão da soberania de Deus sobre a história. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostrarão. Você prestou atenção no tempo do verbo? Parece que Jesus está dando uma fotografia do trono para João observar. Mas no fim da visão, ele vai colocar em suspense a manifestação disso na eternidade, quando vai entrar em cena os 24 anciãos, que é o somatório de todo o povo de Deus salvo nas duas alianças. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos, eles estão cantando, santo, 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 eles só estão reagindo. Mas quando eles derem glória e render graças, os 24 anciãos, observe o tempo do verbo, prostrar-se-ão. Ele está falando agora num evento futuro, que me traz tanta alegria. Ele está falando de um evento futuro, quando os 24 anciãos se prostrarão diante daquele que se encontra, e eu já disse quem são os 24 anciãos, é o somatório dos salvos nas duas alianças. Eles se prostrarão, a igreja, o povo de Deus, ao longo da história, os eleitos redimidos ao longo da história, os que morreram na fé do Messias e os que morreram na esperança do Messias e os que morreram na fé que o Messias é Jesus. Nos prostraremos diante do trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Tu és digno, cante, povo de Deus, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e o poder. Porque todas as coisas criaste por causa da tua vontade, vieram a existir. Porque todas as coisas criaste por causa da tua vontade, vieram a existir. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso que era e há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso que era e há de vir. Amém, Jesus. É isso que a gente vai cantar. E o que significa, pastor, esse depositar a coroa? Significa que você está diante daquele que é muito maior que você. Eu já estou tirando uma suposta coroa já
para treinar. E de que coroa o Senhor está falando? Dessa coroa do orgulho. A gente acha que pode tudo, sabe tudo, conhece tudo, tem tudo sob o nosso domínio e controle. Aí um vírus aparece no cenário para mostrar a gente que não. Mas esse vírus, ele não é o que está sentado no trono. Ele é um instrumento daquele que está sentado no trono. Assim sendo, inclinem-se. Tirem vossas coroas. Submetam-se à soberania de Deus. Invoquem de todo o vosso coração. E depois, durmam em paz, sabendo que o seu nome está escrito no livro da vida. A todos aqueles que confessaram a Jesus Cristo como o Senhor e seu Salvador pessoal, nomes estão escritos no livro da vida. E de lá, ninguém pode tirar. Não existe uma borracha. Foi escrito pelo grande Senhor de toda a terra. Vamos falar sobre esse livro selado na semana que vem. Deus o abençoe. Paz. Pai Celestial, nós queremos colocar agora diante de Ti a vida destes Teus santos que estão na sala, uma sala virtual, que comparecem diante. Ó Deus, desperta com os trovões, relâmpagos e o som da Tua voz, o temor em nossos corações. Também, Senhor meu Deus, te pedimos que o Senhor revigore nossa confiança em Ti. Nós estamos nas Suas mãos. Nós estamos nas mãos daquele que governa todo o universo. Venha o Teu reino. Faça-se a Tua vontade. Jamais a minha. A minha está sempre contaminada. Eu não sei pedir. Não é a minha vontade que eu te peço, não, Senhor. É a Tua. Em todos os cenários da vida humana. Na vida pública desse país, faz a Tua vontade. Ó Deus, na vida dos governantes desta nação, faz a Sua vontade. Na vida, Senhor, meu Deus, meu Pai, de cada governador, prefeito desse país, faz a Tua vontade. E faz a Tua vontade na vida da igreja, para a vida ou para a morte. Que nós, como Teus filhos, possamos ouvir a Tua voz, ganhar o temor de que servimos ao Deus do pacto e gastarmos a vida examinando o que diz as Escrituras. Planta esse temor em nós. Visita-nos nessa noite com o Seu santo temor. E ajuda-nos, ó Deus, a Te servir de todo o coração. É a oração que nós Te fazemos. Em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Amém.